Olá, está no ar o seu podcast semanal Doses de Atipicidade. Esse podcast que foi criado com a intenção de trazer informação de qualidade sobre o autismo e neurodiversidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse podcast. Você é muito bem-vindo. Já vou te pedir um favor, compartilhe esse link com quem pode se beneficiar com essas informações. Aqui tem informação de qualidade, acolhimento e muito conteúdo. Todas as terças-feiras, 12h30, eu estou aqui junto com vocês. Para me seguir lá na rede social, @nutri.carla, e também tem o do podcast, @doses de atipicidade. E todos os nossos episódios vão para o YouTube, @doses de atipicidade também. E hoje nós temos uma convidada, como sempre, muito especial. Ela trabalha com pacientes atípicos, como vocês já sabem, aqui eu sempre trago ou uma mãe atípica para contar a sua história ou uma profissional que atue nessa área. E essa convidada, ela tem as duas frentes. Ela é uma mãe atípica e também trabalha com pacientes atípicos. Eu trouxe hoje a Francine Carvalho. Ela é psicóloga clínica e infantil, mas também é psicopedagoga, trabalha com crianças atípicas, e tem o Rafa, que é um adolescentezinho, né? Nível 1 de suporte. Então, hoje a gente tem vários assuntos para falar. Fran, um prazer para mim te receber aqui. Nós, do Dose de Atipicidade, estamos muito felizes com a tua presença. E, por favor, se apresente para a nossa audiência. Primeiro, queria agradecer o convite. Obrigada, Carla, pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, sou psicóloga infantil, psicóloga escolar. Trabalho tanto na clínica com crianças e adolescentes, mas também trabalho em duas escolas, uma que fica no Paranoá, outra também no Guará. Sou formada em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, sou formada também em psicopedagogia pela UNB. Meu caminhar com crianças neurodivergentes, né, iniciou com a descoberta do laudo do diagnóstico do meu filho, o Rafa, que hoje tem 13 anos. Então, essa foi uma caminhada para me trazer mais conhecimento sobre a neurodivergência, sobre crianças atípicas, como lidar com essas crianças. E, a partir da psicologia infantil e da psicopedagogia, eu comecei a trabalhar bem com as adaptações pedagógicas, com as adaptações curriculares e fazer várias mediações escolares para poder ajudar essas crianças. Perfeito. E a gente, num papo, né, ali nos bastidores, que sempre acontece, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A diferença de inclusão com integração, né? Que hoje a gente vê muitas escolas, principalmente, falando, escola inclusiva. E quando, na verdade, a família chega lá, ela não encontra essa tal inclusão. No máximo, uma integração, né? Que é pegar crianças diferentes, colocar no mesmo ambiente e esperar que elas se adaptem sozinhas, né? A adaptação do currículo, a adaptação da abordagem, ela é muito complexa. O que você vê no dia a dia, na sua prática clínica, em relação a isso? Bom, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que acontece? Quando a gente recebe um diagnóstico de uma criança atípica, e quando eu falo criança atípica, não é só com autismo, criança com TDAH, criança com dislexia, com transtorno do processamento sensorial, é outro laudo que agora nós estamos recebendo dentro das escolas. São crianças que precisam de adaptações. Então, elas precisam de adaptações tanto pedagógicas, quanto adaptação também curricular, dependendo do caso. Mas também, quando a gente fala em adaptação, às vezes a gente pensa em adaptação só no que está escrito no papel ali, quando a gente recebe o diagnóstico. E, na realidade, a gente precisa fazer as adaptações pedagógicas de fato para aquela criança, para que ela possa ter maior acesso a esse processo escolar e que o processo escolar dessa criança seja feito da melhor forma possível para ela. Perfeito. Então, a gente não só faz uma integração da criança, não só coloca numa sala, no momento da avaliação, numa sala à parte, com ledor, ou coloca numa turma reduzida, mas você precisa ver, primeiro, o que essa criança ela tem de dificuldade. A partir dessa dificuldade, o que eu posso estar trazendo de adaptação para que ela possa ter mais conhecimento sobre o que ela precisa. Então, aí você começa a fazer uma inclusão dessa criança. E o plano escolar individual, que é o PEI, ele ajuda muito as escolas, os profissionais, para a gente poder estar trabalhando a partir de adaptações para essas crianças.
Excelente. Não, você já trouxe um monte de tema importante, né? Uma pergunta, um monte de resposta, tá ótimo. Essa questão da adaptação em relação ao currículo, em relação ao ambiente, como isso é delicado e como isso as pessoas entendem de maneira diferente. Porque certamente para a escola, ter o ledor, ter uma sala reduzida e ter um ambiente separado para uma criança com TDAH, por exemplo, fazer uma prova num ambiente mais tranquilo, já é uma inclusão. E para a mãe? E para a família? Né? E para a terapeuta que precisa dessa criança bem incluída para que ela consiga render nas terapias. E o time das terapias. Né? Porque a gente sabe que quanto antes a gente inicia o processo de intervenção, melhor a resposta da criança. Obviamente, o ambiente importa. Né? Outro dia eu estava num podcast, inclusive com a Aline Campos, né? A nossa escritora, que estava lá no nosso simpósio também. E eu falei que tem um paper que eu li recente que fala que crianças atípicas bem estimuladas, elas podem render mais do que as típicas mal estimuladas. E o processo de estimulação passa pela escola. Né? Então, é algo muito delicado. A mãe vê lá a faixa, né? Escola inclusiva. E aí ela entra, faz a matrícula, inicia o processo ali de acompanhamento e lá na frente ela descobre que não. Então, o prejuízo que isso pode gerar para essa criança, como é que você vê isso? Como é que a gente poderia, não sei, nem se seria tão simples assim, né? A escola tentar buscar um processo de adaptação. O que é possível fazer dentro dessa realidade? Vamos lá. Eu falo que é um processo com os pais. A gente precisa fazer um processo, eu falo que é um processo de formiguinha. Né? Quem me conhece sabe que né? eu uso muito essa palavra. Vamos fazer um processo de formiguinha. Às vezes é até cansativo, às vezes demora. Porque os pais também passam por um processo de negação, um processo de aceitação. E eles precisam primeiro... Antes, eles precisam pensar que antes do diagnóstico, o filho deles continua sendo filho deles. Perfeito. Tem uma criança ali, então eu tenho o Rafa, meu Rafael. Ele tem as habilidades dele, ele tem as aptidões dele, mas ele tem as dificuldades dele. Quais são as dificuldades dele? Primeiro, você tem que procurar uma equipe muito boa para estar trabalhando junto com você, principalmente a gente que é mãe atípica. Então, a gente precisa ter uma equipe perto da gente que possa trabalhar conosco. E aí, a partir disso, a gente começar as mediações com a escola. E aí, como encontrar essa escola, né? Uma escola que não faça só uma interação, mas que possa fazer, de fato, uma inclusão. Que possa fazer uma adaptação, que possa se sensibilizar com outro olhar para o seu filho. Então, hoje, eu falo que dentro das escolas, a gente precisa o tempo todo estar formando esses profissionais. Mas eu falo também que os professores, quem trabalha dentro da escola, precisam também ir atrás do conhecimento. Buscar conhecimento, formar. Então, a gente fala muito na capacidade profissional, né? O que esses profissionais, porque a cada dia a gente está tendo mais quadros de crianças com TDAH, com dislexia, com autismo. E o que eu vou fazer com essa criança? Às vezes uma adaptação que eu faço com uma criança não vai dar com a outra. Perfeito. Não vai dar com a outra. É porque é um espectro, né, quando a gente fala em autismo. Isso, então eu preciso estar vendo o que aquela criança, daquela adaptação que eu fiz, o que dessa adaptação eu posso fazer para aquela outra. Mas aí eu preciso estar o tempo todo fazendo uma mediação com esses profissionais, conversando com essa mãe. Um dia eu fui num congresso e um neuropediatra falou, escutem as mães atípicas. Perfeito, eu falo isso sempre. Não tem ninguém mais especialista numa criança atípica do que a mãe dela. Do que a mãe. Nem o pai. A não ser em casos diferentes, onde o pai cuida mais por algum motivo. Mas, no geral, a especialista naquela criança, naquele filho, é a mãe daquela criança. E claro que a gente precisa de conhecimento, muito conhecimento. Porque somos mães em primeiro lugar. Mas a gente sabe sobre o nosso filho. A gente tem o conhecimento sobre ele. Então, assim, para escolher a escola para o seu filho, qual a melhor escola para ele? Eu sempre falo assim, não é a melhor escola que eu também devo buscar. Eu devo também estar bem conectada com uma professora. Eu tento estar bem conectada com a professora do Rafa, de ver o que ela pode trazer para mim, o que eu posso também trazer para ela de conhecimento para ela poder ajudar o meu filho. É uma troca constante, né? Isso. E hoje, com 13 anos, no caso, eu tenho uma troca constante com a orientadora educacional. Ela é a minha ponte ali com os professores. Mas também a minha ponte é também com os professores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu filho, ele estava só escrevendo na caixa alta e a professora
a professora de português falou assim, Fran, tá na hora da gente colocar o cursivo. Vamos colocar o cursivo? Com 13 anos, ele ainda não tem um cursivo, vamos colocar? Vamos. Então, foi todo um trabalho em conjunto que é preciso ser feito, né? E as adaptações foram realizadas para que a gente chegue no cursivo tão esperado. Eu quero saber qual é a escola do Rafa. Conta pra gente onde é que é essa escola. Eu já vou mandar as minhas mães todas pra lá. Gente, como isso é um mundo de informação e é muito complexo, muito delicado. Ó, imagina, uma escola grande com um monte de alunos. Você é uma mãe atípica, mas você também é uma profissional. Então, vamos dizer que para você é um pouco mais fácil o acesso, porque você entende o que acontece, você tem acesso à escola, você sabe quem são os profissionais que você vai buscar. Diferente de uma mãe, né, que é uma mãe atípica e não tem esse conhecimento todo. Como é que ela lida com tudo isso? Como é que ela entende que ela vai precisar buscar uma equipe multi, que o que você está descrevendo para a gente é a equipe multidisciplinar, que é o que a gente vive batendo na tecla. A nutrição não faz nada sozinho, a psicologia não faz nada sozinho, a medicina não faz nada sozinho, então a gente tem que estar integrado, tem que juntar os saberes para que a gente entregue o melhor para essa criança. E às vezes a mãe atípica, muitas vezes, está totalmente perdida ali naquele processo. Aí ela vê ali uma placa, inclusão, não é aqui. E aí quando ela chega, ela vê que não é bem assim, né? Que o processo de inclusão não está tão claro e tão desenhado, né, nesse sentido. Para essa mãe, o que você sugere? Quem seria o profissional, talvez, o primeiro que ela procuraria? Ela começa pelo psicólogo, vai no psicopedagogo, ela procura primeiro um acompanhamento de reforço para depois a escola? Teria alguma forma dessa mãe ter uma instrução melhor para ela tentar errar menos, vamos dizer assim? Uhum. Isso depende muito do que ele está trazendo de características. Porque quando uma criança com um comportamento muito agitado, muito inquieto, com várias estereotipias, inicialmente, até para a gente poder regular esta criança, o primeiro profissional seria o psicólogo. Então, eu já encaminharia para o psicólogo. Não, o meu filho está com uma dificuldade muito grande na fala. Talvez uma apraxia da fala, talvez uma disfluência ali verbal, eu procuraria uma fono no primeiro momento. E aí, esses profissionais que vão iniciar esse atendimento já com essa criança, um vai fazendo o encaminhamento por o outro. Eu falo que é uma escadinha. Perfeito. Porque ele precisa ali do psicólogo para se regular no comportamento, porque ele está muito agitado. Mas você vê que ele também tem uma dificuldade na parte de aprendizagem. Então, vamos procurar um psicopedagogo? Tem famílias que a gente precisa fazer essa escadinha. Então, vai no psicólogo primeiro. E aí, na hora que eu converso com a professora, porque constantemente a gente está conversando com a professora, e aí o nosso trabalho enquanto psicólogo escolar é importante da gente ter uma parceria muito grande com a coordenação. Então, porque a coordenadora que lida com os professores, ela vai trazer as outras demandas também para nós. E a nossa conversa também com os professores. Então, aí ele está com dificuldade na aprendizagem, então vamos procurar uma psicopedagoga. Mas aí a gente observa que ele também está com uma seletividade alimentar. Então, está na hora da nutricionista Aí a nutricionista entra. Aí a nutricionista entra, mas a gente vê que ele tem algumas habilidades sociais que precisa ser estimulada, Sim. Então entra uma terapeuta ocupacional. Eu falo que a criança, ela vai dando indícios para que a gente veja os profissionais que ela precisa e quais as áreas que ela precisa ser estimulada. Eu falo para as mães que a gente precisa prestar atenção nos marcos do desenvolvimento da criança também. Isso é muito importante. Às vezes a gente não pega aquele cartão de vacina só para vacina, mas lá tem os marcos do desenvolvimento. Então, de 0 a 6 meses, a criança tem que fazer esses comportamentos. Então, se a criança ainda não fez, eu começo a ter o sinal de alerta. Eu falo isso para as mães que eu atendo. É começar a ver um sinal de alerta. Perfeito. E aí, a partir disso, eu começo a buscar os profissionais para poder estar ajudando o meu filho a ajudar a criança a se desenvolver. Eu sempre falo isso, gente, os marcos de desenvolvimento precisam ser respeitados, né? Cada criança tem seu tempo, não, em partes, né? Não vou dizer não, mas em partes. Pode ser que uma criança típica leve um pouco mais de tempo para desenvolver uma habilidade ou outra, mas a gente tem ali um tempo já determinado. Se foi feito um estudo, foi feito toda uma avaliação, a gente tem o geral disso. Se a criança está muito nos extremos, isso precisa ser investigado. E eu sou 100% para a investigação. A qualquer sinal, o mínimo sinal, investigue. Porque investigar ou não investigar não vai mudar o diagnóstico. Se tiver um diagnóstico de TEA com 1 ano e 2 meses, você está observando
um atraso de fala, uma questão sensorial importante, não investigar não muda o diagnóstico. Pelo contrário, pode agravar as comorbidades associadas, como, por exemplo, a seletividade alimentar, como você trouxe. E a seletividade alimentar, a gente é tratado com quem? Nutricionista. Né? Não é com outro profissional, é um nutricionista que trata seletividade alimentar. E a gente tem a abordagem nutricional, que fala sobre o que comer, qual a qualidade do alimento, sobre as quantidades, sobre como é que eu organizo essa alimentação, quais alimentos eu preciso excluir, quais alimentos eu preciso incluir, como que eu faço esse processo. E a terapia alimentar, que é também parte desse processo, mas que não é para todas as crianças, né? Vai para terapia alimentar a criança que precisa de terapia alimentar. Assim como você trouxe muito bem, a criança dá indícios do que ela precisa. Ela vai soltando as informações, né? Ah, não, estou precisando mais dessa estimulação ou desse profissional. E aí a gente vai conduzindo conforme a criança vai se desenvolvendo. Então, ela vai receber alta da TO, de repente, daqui a pouco ela recebe alta da fono, e aí segue com a psicóloga ali na terapia, que normalmente é o que fica mais tempo. Nutrição, para mim, né, claro, vou puxar a sardinha pro meu lado, nutrição é para a vida toda. Todo mundo precisa de um nutricionista. A criança atípica não é diferente. Até porque as questões gastrointestinais, elas fazem parte da fisiopatologia do transtorno. Ela precisa ser acompanhada sempre? Sempre. Eu tenho pacientes, crianças, que já passam comigo a cada 6 meses, porque já estão reguladas, a gente já acertou a suplementação, a mãe consegue manter um contato comigo, a cada 6 meses volta, faz exame, ajusta a suplementação se precisar, ficou doente, volta mais cedo. Assim, a gente vai, né, numa parceria, numa equipe multi, né, numa colaboração, trabalhando aquela criança. Não precisa estar na clínica todo mês. Mas até isso acontecer, ela passou comigo todos os meses, com toda certeza. É um processo evolutivo. A alimentação é como terapia. Né? Tem data para começar, mas não tem data para acabar. E o ideal é que a criança siga, né, em acompanhamento. E esse processo de acompanhamento nutricional apoia as terapias também. Com certeza. Né? Pegar uma criança agitada, comportamento agressivo, dores gastrointestinais. Você atende criança, você já deve ter pegado várias, Sim, assim, né? sim. O menino está no meio da terapia com gases, distensão abdominal. Aí ele não quer render, não rende, ele não está responsivo aos comandos, ele não consegue sentar para desenvolver uma atividade ali manual ou uma orientação dada. Se a criança está com dor, como é que faz? Eu mando para o banco da terapia mesmo assim? Então, como seria antes disso, e não antes, né, que a gente fala que troca a roda com o carro andando, a equipe multi, ela trabalha junto, não tem hierarquia, assim como a Fran colocou muito bem, a gente não tem hierarquia em relação às terapias. A gente tem trabalho colaborativo. Né? Então, às vezes, né? integrativo, claro, às vezes a EL vem antes, às vezes a fono vem antes, às vezes a Isso. físio vem antes, o educador físico, mas entender que existe todo um processo e quem determina isso é a necessidade da criança. É isso mesmo. E E, não por um exemplo, desenho pronto, né? E isso, o Rafa, por exemplo, agora, ele já teve alta de todos os profissionais. Só que esse ano eu tive que retornar para a psicoterapia com ele. Por quê? Uma pré-adolescência, ele é pré-adolescente, já com 13 anos, então viu alguns episódios ansiosos, então ele está tentando também se descobrir. Então, esse é o momento em que eu volto com a psicoterapia com ele. Daqui a pouco eu sei que eu posso voltar com a psicopedagogia, porque já vai para ele está no 7º ano, daqui a pouco 8º ano, o ensino médio, e eu vou ter que retornar para a psicopedagoga, tá tudo bem. Então, a sua criança, ela vai falar o que ela está precisando naquele momento. Mas eu acho que também ali no início, quando é descoberto o diagnóstico também, ou do TDAH, ou do TEA, eu acho que todos os profissionais para poder ajudar e ser uma equipe integrativa ajuda também muito a criança. Perfeito, perfeito. É o início, né? É o início. O início precisa de todos juntos. E todo início é mais complexo, né? Eu Isso. acredito que o tratamento e o acompanhamento, eu falo como profissional, equipe multi, todo início é complexo. Aí um profissional fala uma coisa, às vezes não está 100% ali em convergência. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, para as mães. Se você tem 2 profissionais que têm linhas diferentes de atuação, você tem que escolher um lado. Não há possibilidade de você ter 2 profissionais com 2 linhas de atuação diferentes. A nutrição tem muito disso. Né? Às vezes a gente faz exclusão de glúten, de lácteos, gente, não pelo autismo, não pelo TDAH, mas pelo intestino. E eu gosto muito de reforçar isso, porque muita gente vem, mas dieta sem glúten, sem lácteo, dieta para o autista. Não existe dieta para o autista. Não existe uma dieta para o TDAH. O que existe é uma abordagem integrativa, individualizada e personalizada. Por vezes a gente vai precisar tirar no início do processo? Vai. Às vezes a ponta
né, da abordagem, o início da abordagem, sim, muitas vezes, muitos pacientes, eu preciso tirar glúten, preciso tirar lácteos industrializados, açucarados, bebidas açucaradas, mas tem protocolo, não é feito de qualquer forma, de qualquer jeito, e nem tampouco com um desenho, né, uma dieta pronta ali no papel, isso não existe, né, mas muitas vezes a terapeuta, por exemplo, na terapia alimentar dá biscoito de maisena. Aí o menino passa comigo, eu oriento a mãe, peço para tirar, aí chega na terapia, pirulito da língua azul, cheio de corante, cheio de alumínio. Não bate. Aí eu falo pra mãe, então, vamos conversar com a terapeuta? Porque às vezes ela tá fazendo porque ela também não tem esse conhecimento. Sim. A TO faz terapia alimentar, a Fono faz terapia alimentar, então não é uma área exclusiva da nutrição. Nutrição faz muito bem. Eu não faço terapia alimentar, eu faço abordagem nutricional, mas tem muitas nutricionistas que trabalham de uma forma brilhante. Aqui em Brasília, inclusive, eu tenho a Paula, tenho a Rayane, Rayane já veio aqui, Paula vem aqui semana que vem. Então, são profissionais incríveis que atuam com terapia alimentar. Elas sabem que elas têm a mesma linha que a linha que eu sigo, que é a linha que a gente entende que é a que vai trazer resultado pela abordagem intestinal, modulação intestinal. Mas se a terapeuta não entende esse processo, porque ela não tem conhecimento, claro que vai ter uma divergência. Em casa tira, na terapia coloca. Aí o menino chega em casa com aquela boca toda colorida, agitado, porque o corante agita principalmente paciente com TDAH. Então, você tem um TDAH, tira os corantes, os aditivos químicos da alimentação dele. Porque isso agita o TDAH, já tem um monte de artigos sobre isso. Então, a gente entra em divergência no processo. Tem que alinhar. E aí vem alguns pediatras também que não concordam muito com a abordagem. Enfim, aqui a gente não fala mal de ninguém, muito pelo contrário. Né? A gente quer agregar, a gente quer trazer mais profissionais para a nossa área. Mas a família precisa escolher um caminho, porque senão a mãe também fica louca. Carla, o pediatra, falou isso, mas a TO falou isso, mas a nutrição falou isso e a mãe está lá no meio. Siga uma linha, tem uma linha de atuação. E eu não estou dizendo que a minha é a certa, só tem uma que vai estar todo mundo ali no minimamente de acordo. E aí você consegue relaxar um pouco mais e consegue conduzir essa criança. E uns vão entrando, outros vão saindo, vai ajustando, vai para uma escola, cresce, como é o caso do Rafael, hoje já com 13 anos, né? Sim, sim. Já precisando de outras demandas que uma criança de 3 aninhos. Continua até, gente. Continua. Né? O autismo não tem cura, mas ele tem tratamento, ele tem acompanhamento, ele tem tudo ao redor dele para que aquela criança se torne cada vez criança, adolescente, adulto, idoso, porque eles crescem, para que eles fiquem cada vez mais funcionais, para que cada vez mais eles desenvolvam as suas habilidades, que são só suas, né? O máximo da sua potência, que é absolutamente individual. E o TEA hoje tem várias comorbidades também junto com ele, né? Muitas. Muitas. Então, assim, as mães falam, não, meu filho só tem o TEA. Eu falei, só tem o TEA. E com o passar do desenvolvimento da criança, né, até é bom que na escola, nesse processo escolar, a gente consegue ver bem a criança como um todo. Eu falo por isso que eu gosto muito da escola. A clínica, ela vem a complementar esse meu trabalho. Dentro da escola. Eu falo que é um complemento que eu tenho, porque na clínica eu pego vários casos, vários quadros que vão me possibilitando e vão aumentando a minha capacidade profissional para eu poder até conversar com os pais quando eu estou numa reunião. Perfeito. Os pais precisam ter confiança naquilo que você está falando, independente da renda, por exemplo, porque eu também, os atendimentos, uma das escolas é no Paranoá, mas eu percebo que quando a gente traz até confiança com esses pais que a gente conversa, os pais, eles confiam mais naquilo que você está falando. Perfeito, perfeito. Isso é repertório. Isso. Então, assim, hoje não tem só o TEA, então a gente tem algumas comorbidades que vêm junto. Então, a gente vê o TDAH hoje como uma comorbidade, a gente vê as altas habilidades, aí entra o neuropsicólogo junto dessa equipe aí, para estar ajudando também. E eu falo que sempre nós que estamos nessa área, trabalhando com essas crianças, a gente precisa sempre estar se capacitando. Para mim, participar do simpósio Doses de Atipicidade foi muito bom, porque a minha visão com relação à nutrição teve outro olhar para esses meus pacientes. Gente, vocês estão vendo, né? A pessoa aqui, ó, toda feliz e emocionada, porque nós tivemos no último dia 26, primeiro simpósio Doses de Atipicidade, que fui eu que organizei, né? Um simpósio que derivou do nosso podcast.
E o foco principal lá foi atendimento integrativo, esse olhar, né, integrativo com foco, ênfase na nutrição. E nós tivemos vários profissionais de várias áreas. Tinham médicos, tinham psicólogos, psicopedagogos, tinham alunas minhas, tinham nutricionistas, muitas nutricionistas, tinha famílias. Então, realmente foi uma entrega muito, muito gratificante. Foi para além do que eu esperava, de verdade, fiquei surpresa. E meta 100% batida, né? Só de ouvir isso da Fran. Inclusive, foi daí que surgiu Foi daí o que surgiu convite, esse né? encontro, né? Ela foi para o simpósio, né? A Fran estava lá na plateia, e aí ela abriu uma caixinha, respondeu falando de alimentação. Eu falei, opa, vamos lá no podcast, vamos gravar. E eu fico muito feliz de ser uma formiguinha nesse processo. Você falou da formiguinha, eu concordo. Mais um passinho. Eu falei, gente, quanto mais gente entendendo sobre a nutrição, melhor. Não é sobre o meu trabalho, não é sobre a Carla, é sobre a importância da nutrição nos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu tenho um monte de alunos espalhada pelo Brasil e cada uma fazendo um pedacinho. Nós temos só no Brasil 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Imagina, com todo mundo que tem já atendendo ao autismo, a gente não consegue. A gente ainda tem que multiplicar isso muito. Fora a turma que está fora do Brasil, né? Que a gente tem uma prevalência muito maior, 1 para 31 Estados Unidos, dados do CDC, publicado agora em 2025. E só cresce. O autismo não é bom, não é ruim. Ele é uma condição, ele acontece, mas ele está aí. Ele precisa ser visto, ele precisa ser compreendido, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa formar profissionais nessa área. Isso. E o meu papel dentro da nutrição, para além do atendimento às famílias, é formar profissionais dessa área. E eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade, assim como no simpósio, e aqui o podcast foi criado com essa intenção também, de poder abrir essa informação e esse conhecimento para outros profissionais. A gente vai agregando, porque às vezes você está lá no seu cantinho trabalhando lindamente, mas no seu cantinho. Eu estou aqui no meu trabalhando lindamente no meu cantinho, está todo mundo solto. Como seria reunir essa galera? Né? Como seria a gente promover esse encontro da equipe multi e juntos a gente conseguir atender a população de uma maneira mais digna, né? De uma forma mais honesta. Você é uma mãe atípica, sabe mais do que eu que não tenho crianças. Mas como seria uma entrega muito mais completa para quem precisa de fato dessa informação? Todas as rodas que eu chego, tem alguém que ou é uma mãe atípica, ou é um paciente atípico que está lá, a pessoa atípica que está lá. Então, em todos os lugares que eu ando, eu encontro alguém que está relacionado com autismo. É incrível, eu brinco que é energia, né? A energia atrai. Mas onde eu chego, eu falo, eu sou nutricionista especialista em autismo. Nossa, eu sou autista, meu irmão, meu filho, meu primo, minha sobrinha, e por aí vai, a coisa vai abrindo. E quando eu vejo, já tem um monte de gente na mesma linha. Porque o autismo está aí. Ele é uma verdade, é uma realidade. Troca, né? Precisa, a gente precisa A discutir Francine esses precisa da assuntos. Carla, igual a Carla precisa da Francine. A Francine precisa de outros profissionais, justamente para juntos a gente poder estar ajudando as crianças, né? E dar mais informações. Exatamente, assim como no talk show que a gente fez lá no simpósio, que foi riquíssimo, foi incrível. Dr. Pedro Leopoldo, um querido parceiro meu, a Aline Campos, escritora, estava lá com a gente. A Adriana Reis, maravilhosa, psicóloga também, atende adultos, ela faz a avaliação neuropsicológica, enfim. E foi uma troca incrível. E aí as pessoas falando, nossa, Carla, o talk show foi ponto alto do evento. Eu falo, que bom. E uma discussão ali, sem muita ciência, né? Essa base científica. Perguntas mesmo do público, né? No artigo científico, porque o artigo diz, gente, prática clínica. Né? A turma do online, porque a gente teve transmissão ao vivo, a turma do online mandou pergunta. Então, o quanto essa troca é interessante. E o quanto as pessoas replicam isso. Quando eu criei o podcast, a ideia foi essa. Eu falei, gente, no 1 a 1, com a família na clínica, 1h30, 2 horas de consulta, eu não vou conseguir. Eu não vou cumprir a minha missão de colocar informação para quem precisa. Como seria criar um podcast? E aí a dose de atipicidade nasceu. Essa foi a intenção. Não, se eu colocar na rede, a rede ganha o mundo, né? Inclusive, eu tenho pacientes dos Estados Unidos que estavam no online, também no simpósio, que me encontrou pelo podcast. E aí, quando ela mandou mensagem, como é que você me encontrou? Ela no podcast. Eu falei, gente, meta batida. Pronto. Meta batida, pronto. Porque esse é o papel, pelo menos o meu, a minha missão é essa. Quanto mais pessoas tiverem informação de qualidade, de verdade sobre o autismo, mais eu me aproximo da minha meta, da minha missão e do meu papel como humana. Isso para mim é muito claro. Além das famílias que eu atendo na clínica. Mas estar junto da segurança. Porque eu pergunto para você o que é algo, você traz para mim uma informação, a gente troca uma informação. A sua área de atuação eu não entendo profundamente, jamais entenderia. Por isso que é uma equipe multi, não seria, né? Se todo mundo soubesse tudo, não precisaria.
E também para aliviar um pouco a carga, porque para nós profissionais também é complexo. Né, lidar com a ansiedade da mãe, lidar com a ansiedade da família, lidar com todas as questões. Tem famílias que chegam muito arrebentadas, com um diagnóstico recém-dado, e às vezes é um diagnóstico que é feito de qualquer maneira fala, né? O entregar o diagnóstico, né? O protocolo de más notícias, né? Entre aspas, que o SUS trabalha muito. E a família vem com desespero, sem saber o que é para fazer, sem saber para onde ir. Aí faz o acolhimento, que é algo que é muito forte também na minha prática. Para nós profissionais, isso também é complexo. A gente Né? precisa fazer a Você vive os dois anamnese, lados, né? A gente precisa fazer a anamnese também dessa família, acolher principalmente essa mãe, porque quando ela vem nos procurar, ela já vem procurar ou porque a escola solicitou, ou porque alguém mencionou alguma coisa. Você já olhou esse traço do seu filho? Você já prestou atenção? E aí, na hora que ela procura, às vezes ela já vem procurando com dor. Eu falo que a gente tem a missão de servir. Eu falo isso. A gente tem a missão de servir, né? E se a gente está aqui para servir, a gente tem que servir o melhor. Perfeito. Então, o nosso melhor é o quê? É passar informação para esses pais, formá-los. Eu falo que a gente está dentro da escola, eu estou dentro da clínica para formar esses pais. Quanto mais informação a gente puder passar para esses pais, para que possa ajudar a sua criança e ajudar eles também. Sim, porque a família vem com muita demanda, né? Isso. Eu atendo... E com muitas dúvidas também. Eu atendo a criança e não é incomum, é bem comum eu atender a mãe da criança. Eu atendo todas as idades, eu tenho uma clínica, né? Clínica Salva, Nutrição e Saúde Mental, fica aqui na Asa Norte, no Hotel Vision. E eu atendo todas as idades, porque eu também, além de ser especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento, eu sou especialista em neuropsiquiatria. Então, eu atendo ansiedade, depressão, burnout, Parkinson, Alzheimer, toda a turma de saúde mental passa comigo. E a mãe está num processo de sofrimento muito grande, às vezes ansiosa, às vezes depressiva. Então, é muito comum eu atender a criança e depois eu atender a mãe da criança para um processo de abordagem nutricional, para suplementação. Às vezes é uma mãe que está num processo de menopausa. Às vezes se divorciou, porque a gente sabe que é uma situação muito comum. Fecha-se um diagnóstico, a família fica desestruturada, não todas, mas muitas. E aí, às vezes, o divórcio é o melhor caminho até para aquela família, né? Nunca vai ser, mas enfim, no contexto geral, acaba sendo. E aquela mãe está muito arrebentada, ela vem com muitas demandas. E aí a gente acolhe o processo, acolhe o sofrimento, né? A gente entra ali numa parceria de conta comigo. E as mães amam isso, né? E o olhar até muda, né, para a criança. 100%. Muda. E às vezes eu vou conversando com a mãe sobre coisas que nem tem a ver com o diagnóstico. Eu falo para ela, vem sozinha na consulta, na sua consulta, vem sozinha. Eu falo, a gente marca o da criança e depois a gente marca o seu. Ou então, marca o da criança, pede pro pai passar para levar e aí você fica comigo, porque eu quero a mulher. E eu falo para ela, eu quero você aqui mulher, não quero você aqui mãe. Mãe já foi, quando a gente atende a criança. Eu quero você mulher, suas demandas como mulher. Porque não é porque é mãe ou mãe atípica que deixa de ser mulher, mas muitas deixam, né? Esquecem esse ponto, esse espaço. E que ele não pode ser esquecido. E ele tem tanta importância quanto o da mãe. Então, a gente também precisa olhar para essa mulher. Que só se vê como mãe, que só é cobrada como mãe, que só as demandas são todas da mãe. Quem está olhando para a mulher? E por isso que entre as terapias também, quando eu faço clínica infantil, eu falo que eu vou ter esses pais também presentes nessa sessão. Eu não faço só com a criança. Tem sessão que eu faço só com o pai e a criança, só com a mãe e a criança. Depois eu faço orientação parental para eles, porque às vezes falam assim, a terapia é para a criança. Não, não é só para a criança, é para todos. É o contexto, é a família. É o contexto, todo mundo ali precisa de apoio, precisa também de informação, a gente precisa ajudar. E aí, como é que eu vou ajudar essa criança? Às vezes, está naquela dinâmica ali, relacional entre eles, e é nessa dinâmica relacional que a gente tem que ajudar essa criança. Perfeito. Então, a terapia, ela é nunca só da criança. Perfeito. Não é mesmo, eu concordo plenamente com você. E às vezes eu falo para a mãe, coloca a dieta na casa, organiza a casa para a criança, todo mundo vai se beneficiar. Aí ela, ai, Carla, tá bom. Ela começa a fazer, ver que dá resultado, porque dá, tá, gente? Sempre dá. Eu nunca atendi até hoje uma família que não tem tido um resultado positivo com a abordagem nutricional. É fácil? Nunca foi. Mexer com a alimentação é muito complexo, gente. É uma vida, né? Você vem com questões culturais, você vem com questões familiares. Não é fácil mexer em processo alimentar, mas ele dá resultado? Muito. Nós somos o que comemos e o que absorvemos o que comemos. O intestino depende de comida.
Suplementação, você falou de suplementação aquela hora. Isso. Suplementação modula o processo metabólico. Tem que suplementar? Tem que suplementar, não tem outro caminho. Tem que suplementar. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes combinados, às vezes separado, depende de cada caso. Não tem receita de bolo. Se não tem receita de bolo para comida, para suplementação, menos ainda. Então, é um profissional que entende o que está fazendo, que tem habilidade e destreza para trabalhar com suplementação. Tem as formas farmacêuticas, então, xarope, goma, chocolate, pirulito. A tia Carla entra em ação. E aí a gente cria um monte de formas farmacêuticas para essas crianças, em parceria com as farmácias também, que me ajudam muito, né? As farmacêuticas me apoiam muito nesse processo, até a gente achar a forma certa para suplementar aquela criança. Porque ela precisa suplementar de alguma maneira. E isso é absolutamente individual. E aí eu falo para a mãe, a dieta pode ser da casa. E eu trabalho com coisas simples, com abordagem simples. Arroz, feijão, vegetal, salada, proteína, fruta. Não tem que inventar, gente. Comida é comida para todo mundo. Vai depender da quantidade, vai depender dos horários, mas a base alimentar é a mesma. Mãe, como seria a gente organizar a casa da criança? Aí ela fica pensando assim, é difícil, não é fácil. Mas eu dou suporte. Eu, na clínica, dou suporte para as minhas mães. Todas. Tem o WhatsApp da clínica, que é exclusivo para os meus pacientes. Entrou no acompanhamento comigo, o WhatsApp está disponível. Ele sai da consulta e eu falo, ó, pode mandar a hora que precisar. Eu demoro, gente, claro. Consulta de 1h30, 2 horas, além de outras questões. Mas eu sempre respondo, eu dou suporte. E a mãe fala, ai, encontrei alguém para me ajudar. A parte alimentar eu falo, fica tranquila que aqui eu cuido. Precisou de qualquer coisa, pode falar comigo. Tem mãe que não dá remédio para criança sem falar comigo. Isso é confiança. É o que você estava falando, de ter repertório, de trazer um processo de confiabilidade para a família, de dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Ou eu estou aqui, né? Eu estou aqui, conta aqui, comigo. né? Os meus pacientes também, as mães têm esse acesso direto comigo quando precisa, justamente para ter, a gente tem que fazer essa relação de confiança, né? O psicólogo, ela precisa dessa relação de confiança. E não só, eu falo na clínica, na escola também. Eu tento fazer essa relação de confiança com esses pais. Eles precisam confiar naquilo que eu estou falando. Perfeito. E hoje tem coisas básicas, né? Numa reunião. Às vezes, numa reunião com uma criança de 3 aninhos, nossa, mas é uma criança que está muito agitada, ou uma criança de 5, 6 anos está muito agitada. Então, a gente fala muito já tem TDAH. E, na realidade, não. Vamos ver o que essa criança tem primeiro? Vamos estimular essa criança? A atenção, o foco dela está muito baixo. O que a gente pode estar fazendo? O que eu posso fazer? Você pode ter um momento com seu filho fazendo algum jogo? Então, trabalhar várias outras coisas, funções executivas que precisam ser trabalhadas ali no momento também com aquela criança. Perfeito. Então, o nosso olhar ele tem que ser amplo. Perfeito. Quando a gente fala de neurodivergência, é um olhar amplo ali para a criança, para a família e de acolhimento. Excelente. Por isso que a gente fala de espectro, né? A gente não fala de um ponto, não é um ponto, só um espectro, né? A gente está falando de um intervalo. Eu brinco que igual a normalidade, não existe normalidade, existe espectro de normalidade. A gente pega a gente aqui numa ponta e pega na outra. E justamente por conta desse espectro que você está falando, hoje até os diagnósticos, dependendo do neuro que traz para nós, o neuropediatra, né? Quando a mãe traz o laudo para a gente, está vindo até diferente. Perfeito. Ponto que eu já ia te perguntar, gente. A gente vai entrar num assunto que talvez seja a sua dúvida, porque eu fui perguntar para a Fran nos bastidores. Como é que tá a definição do nível de suporte? Quem está nos acompanhando provavelmente já ouviu aí algum burburinho falando, não tem mais nível de suporte, a gente não fala mais nível 1, 2 e 3. Fui perguntar para quem sabe, né? A dona da história. Fran, como é que está funcionando hoje? O que mudou? Né? Para a mãe, para o pai, para quem está em casa entender o que aconteceu, que mudança foi essa que a gente teve agora recente em relação aos níveis de suporte? O nível de suporte ainda continua. A gente tem o nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. A gente continua esses níveis. O que está acontecendo agora nos diagnósticos, nos laudos, né? O que os neuropediatras estão fazendo? E eu já estou recebendo na escola já diagnósticos desta maneira também. E até a neuropsicologia também já está trazendo um pouquinho isso nos laudos que eles estão fazendo. O espectro do autismo, ele é dividido em algumas características que a gente fala que são os marcos, né, para marcar o espectro do autista. Então, a gente tem a característica no comportamento, a característica na interação, a característica na linguagem, e aí no diagnóstico já vem falando. Então, na característica do comportamento, ele está nível 2.
Então, aí o meu olhar, então, ó, precisa de um olhar aqui. Por que que ele está nível 2? É uma criança muito inquieta, é uma criança muito agitada, ele dá crises, como é que são as estereotipias, e aí eu vejo da linguagem, está nível 1. Então, uma criança que não vai demandar tanto para essa parte da linguagem, mas ali na interação ele já é um nível 3. Então, a gente já está vendo os diagnósticos vindo, como se dividido em blocos, eu falo. Sensacional. Sabe? Gente, Em realmente a gente blocos, precisava disso, né? e para a gente poder ter um olhar maior para aquela característica que era a maior dificuldade da criança. A gente falou, a gente precisa olhar não só o diagnóstico, mas a criança em si. Perfeito. Mas como é que eu vejo qual é a dificuldade dessa criança se eu não estou com essa criança todos os dias? Eu estou recebendo agora o laudo dele. Chegou agora para mim, vou falar no consultório. A mãe já vem com esse laudo, dividindo em bloco, mas ó, a maior demanda está aqui, ó, na interação. É muito mais Nível assertivo, 2, né? isso, aí eu vou ser muito pontual na minha intervenção, eu vou ser muito pontual na minha prática clínica e eu vou ser muito pontual na escola na adequação que ela precisa, pedagógica ou curricular. Perfeito, perfeito. Não, e é muito positivo isso, porque é como se tivesse fatiado mais o diagnóstico, né? Não só 3 níveis, mas muitos por baixo disso, por baixo disso. A gente fala nível 2 de suporte, tá? Isso quer dizer o quê? A gente que é da área entende o processo, mas para os outros e para o terapeuta que está recebendo também, qual que é a questão maior aqui? E aí eu acho que também é um convite, provavelmente, né? Talvez médio prazo, um convite para a formação da equipe multi. Porque se eu estou fracionando os níveis de suporte e aparecer uma seletividade alimentar ali, muito provavelmente a nutrição vai entrar em algum momento. Isso. Coisa que com o nível só 1, 2, 3, de uma forma mais macro e mais ampla, talvez não chegasse. Então, eu acho que, inclusive, essa nova forma de olhar os níveis de suporte pode facilitar a formação da equipe multidisciplinar. É isso aí. Né? Com quem, igual a gente já havia falado, né? Então, ó, se tá ali no comportamento, começa com o psicólogo, aí depois ele está com dificuldade na aprendizagem, vai o psicopedagogo, mas com esse diagnóstico, com esse olhar nesse laudo, eu consigo ver qual o profissional que meu filho já precisa. Perfeito. Já é um belo do início, né? Isso. Ontem mesmo eu recebi um aluno na creche e a mãe falou já que o neuropediatra já fez a indicação, já está fazendo um exame, só falta um exame para ele poder fechar, né, o quadro de TEA. Eu falei, mas você já pode começar os atendimentos do seu filho. Não precisa esperar Você não diagnóstico. precisa esperar fechar esse diagnóstico. Eu acho que isso é um ponto também bem importante. Tanto na nossa prática clínica, quanto também para a interação com o mundo, com o meio para essa criança. Então, eu tinha uma criança com uma rigidez muito grande, ela estava resistente a começar a fazer as atividades dentro de sala de aula, muito resistente, com uma super seletividade alimentar. Sempre aparece, gente. Sempre, não todas, mas muitas. Então, ele não pode ver um feijão ali no prato dele. Já é motivo de Aí junta a seletividade alimentar com a rigidez e com o quadro em si. Mas eu estou esperando o diagnóstico, Francine. Não, a gente já pode começar as intervenções, a estimulação dessa criança. Então, vamos começar? Então, vamos começar com a nutricionista. Perfeito, perfeito. Gente, não preciso de um laudo. Eu, nutricionista, menos ainda. Eu acho que de todos os profissionais, eu sou a que menos precisa de um diagnóstico. Até porque o comer de forma inadequada, né, o comer seletivo, isso é visível, a mãe vê todos os dias. Eu recebo todos os dias milhares de mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp, falando, Carla, meu filho não come. E não precisa ser uma criança atípica, não. Seletividade alimentar não é uma característica apenas de neurodiversidade, de crianças neurodivergentes. Não, crianças típicas abrem quadro de seletividade alimentar. Sim. Eu tenho um que está com 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, teve um choque anafilático aos 11 meses, com castanha de caju. Ele abriu um quadro de seletividade alimentar. Hoje ele não tem nem 2 aninhos ainda. Ele tem um quadro de seletividade alimentar muito importante, que provavelmente derivou de uma experiência negativa. Ele não é TEA, ele não tem nenhuma característica autística. Então, a seletividade alimentar, ela pode abrir na criança típica, na atípica, no adolescente, no adulto, TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, que também precisa ser olhado. E, às vezes, a gente acha que é uma frescura. Ah, não, mas você não consegue comer um adulto? Um adulto funcional não consegue comer? Ah, isso é frescura? Não, gente, isso é seletividade alimentar, é um TARI. É um transtorno, ele precisa ser tratado, precisa ser observado. Eu trato isso também na clínica. Tem uma, inclusive, super rígida. E ela entende, Carla, minha rigidez não me deixa comer.
A gente começou a intervenção agora, a gente está começando a tratar. Espero que vire um Aí caso de entra a sucesso, eu vou trazer nutrição, aqui. entra a psicologia. Todo E aí foi mundo. isso. Eu falei para essa mãe, vamos começar. Ele tá com uma rigidez muito grande, então vamos começar? Vamos. Não espera laudo, gente, Isso, faça. faça. Precisa estimular a criança. E quanto mais cedo, por isso que o diagnóstico precoce para o autismo é muito falado. Perfeito. Porque quanto mais cedo você estimular a criança, melhor ela vai ter respostas. Excelente. É o tempo, né, de intervenção, o tempo de plasticidade neural, é o tempo de aprendizado, é o tempo de exposição. O ambiente importa, o ambiente define. Então, se eu deixar essa criança sem estimulação, como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai desenvolver as habilidades que ela não tem desenvolvida? Porque é para isso que serve a terapia. Vamos desenvolver habilidades, vamos ganhar novas habilidades. Se eu estou esperando um laudo, um papel sair antes de estimular uma criança que visivelmente eu estou vendo que ela precisa, né, de uma estimulação, eu estou perdendo tempo. O meu tempo e o tempo da criança. E é sobre o futuro da criança. Né? Nunca é sobre a família, sobre a mãe, sobre o pai, é sobre a criança. Eu falo, não é sobre você, é sobre a criança. É mais fácil eu fazer uma intervenção com um menino de 3 do que um de 13, por exemplo, o Rafael. Ai. Se eu pego um de 3 aninhos lá na clínica, é a mãe que cuida da dieta dele. A mãe que entrega, a mãe que dá, a mãe escolhe. O Rafael não, com certeza ele já tem autonomia. Ele abre a geladeira, abre o armário, ele vai fazer um lanchinho dele, ele sai com os amigos. Então, ele tem total autonomia alimentar. É muito mais complexo, porque aí eu tenho que trabalhar a parte de conscientização. O menininho de 3 anos, a mãe que dá a comida dele. É totalmente diferente. Então, quanto antes a gente faz as abordagens, quanto antes a gente faz as intervenções em qualquer área que seja, a nutrição, a psicologia, que seja a medicina pensando em medicamentos, porque a gente tem pacientes que precisam medicar, crianças inclusive, Sim. né? Quanto antes a gente começar com essa abordagem, melhor para a criança, melhor para a família, melhor para o contexto social, melhor para a escola que vai atender aquela criança mais na frente. Isso. Né? O desenrola é E como se melhor fosse eu acho que é para criança, aquele né? dominó, né? E é para criança Sim, mesmo, pra né? criança, Para ele. Em perfeito, primeiro como lugar, humano. para ele. Em Exatamente. primeiro lugar, para ela. Ela vai se sentir bem, porque ela vai ver que ela vai estar dentro do meio, dentro do contexto. Eu estou dentro da escola, eu estou bem. Perfeito. Eu tenho uma dificuldade, mas eu tenho estratégias para lidar com ela. Eu estou dentro lá de uma reunião familiar, eu consigo também estar ali dentro, eu consigo me encaixar ali dentro, eu consigo colocar as estratégias para mim. Então, ele vai se encaixando e ele vai se tornando cada vez melhor no ambiente onde é que ele está. Então, é muito mais fácil. E dentro da escola, a gente vê isso a cada dia. Quanto mais cedo a gente consegue trabalhar com essas crianças, colocar as intervenções, fazer as adaptações, melhor a criança fica, ela te dá um retorno muito bom. Perfeito, Então, exatamente. às vezes, isso. chega aquela criança a gente já teve esse caso dentro da escola de uma criança super agitada, batia em todo mundo, não tinha como ficar com outras crianças dentro da sala, mas eu já levei no pediatra, o pediatra não conseguiu, né? Está fechando, ótimo, vamos para uma segunda e vamos fazer um processo de formiguinha até resolver. Hoje essa criança com uma equipe multiprofissional, hoje ela é outra criança. Hoje ela consegue se perceber dentro daquele meio. Mas isso é um trabalho que eu falo que é de formiguinha e que a escola também está aberta a fazer isso. É uma triangulação, né? E é uma atenção individualizada para cada criança, para cada um, respeitando cada um, né? Perfeito. É família, escola, paciente. Isso. Se a gente não conseguir fazer isso aqui, e é o terapeuta que está junto, né? Escola como multidisciplinar, né? A coisa não funciona. Olha, o seu fã-clube está aqui, viu? A Alessandra colocou, doutora Francine maravilhosa. Eu vou entender que é para mim também esse elogio aí. Brincadeira, a Alessandra mandou para você, doutora Francine maravilhosa, mandou um beijo. Beijo. Que beijo, coisa Ale, boa, beijo. feliz que tem gente nos assistindo. Gente, estamos caminhando para o fim. Tem presente do nosso patrocinador. Esse aqui é o Biovit. O Biovit é da Sens Biofarma, uma empresa que acredita no nosso trabalho, acredita na informação de verdade, na informação de qualidade. Esse aqui é seu. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo participar do nosso podcast, ter feito toda essa contribuição, que com certeza muita gente se beneficia dessas informações. Deixa um recadinho aí final, aproveita e coloca a sua rede social pra gente. Ok. Bom, primeiro deixa eu agradecer ao convite, Carla. É muito bom estar aqui, mais uma vez, sendo uma formiguinha. A gente falou sobre isso, né? Sim. Sendo uma Duas formiguinhas aqui. Isso, duas formiguinhas nesse processo. Mais uma vez, a nossa missão, que eu sempre falo isso, a nossa missão é de servir. Servir essas famílias, atender essas famílias da melhor forma possível. Eu acho que
esse é o caminho, né? E mostrar para essas famílias que há uma possibilidade, há um caminho para essas famílias e para essas crianças. Cabe a gente formar essas crianças e mostrar que a cada dia a gente também pode se capacitar. Não só nós profissionais, mas as mães também podem se capacitar. Professores, vocês também podem fazer a capacitação de vocês para vocês poderem a cada dia estar crescendo junto com os alunos de vocês também nessa caminhada. Porque eu falo que o acolhimento do professor, ele é muito especial e marca. A gente marca muito o outro. Sim, com certeza. A gente lembra dos melhores professores, ou pelo menos aqueles que acolheram, que eram os mais legais, né? Ou aquele que deu bronca, mas fez você evoluir. E a gente marca também, né? Você deve marcar muitas mães, eu também dentro da clínica, né? A gente marca muitas mães também. Eu acho que esse é o nosso papel. E quem quer me seguir aí nas redes sociais é o @psicóloga Francine Carvalho. Lá tem sempre conteúdos, não só sobre a neurodivergência, mas também sobre o trabalho emocional também das crianças, né? Como lidar com as emoções dessas crianças, como a criança pode verbalizar sobre essas emoções e também nessa área escolar também que é minha paixão. Gosto muito de trabalhar na escola. Que coisa boa. Então, gente, anota aí o @dela, já sigam ela por lá, se precisar de informação, pode mandar lá no direct que ela responde. E aqui é só o início, viu? Tem mais coisa vindo por aí, né, Fran? Tem umas Tem. parcerias querendo nascer aí. Isso, tem umas parcerias aí Então, que vão aguardem nascer. que a gente vai trazer novidade. Se não tiver novidade, eu nem venho. Aguarda que vai ter novidade. Gente, ó, beijo enorme pra vocês. Na terça-feira que vem, 12h30, eu estou aqui de volta com Dose de Atipicidade. Não deixe de seguir @nutri.carla, @Dose de Atipicidade, tanto no Instagram quanto no YouTube. E confira os outros episódios lá no YouTube. Até terça que vem.